grandes empresas que faliram no passado recente, o que causa essa quebra aí de empresas que eram sólidas, que estavam muito bem estruturadas e tal, alguma coisa assim. Não existe uma fórmula universal para uma empresa chegar a atingir o sucesso. Se alguém descobriu, guardou para si, porque é segredo. Né? Mas se a gente for analisar como elas quebram parecido. Elas têm assim, 5 estágios. Eu já escrevi isso aí em vários lugares, já falei sobre isso em vários lugares. A primeira coisa, o problema surge e ele não é percebido, porque toda crise, todo problema começa com o descontrole da empresa. Ela não sabe por quê. Ela não sabe que vem uma tecnologia que vai acabar com o produto dela, ela não sabe que tem um furo, que tem um problema na sua estratégia de finanças, ela não sabe nada sobre isso. Então o problema começa a causar danos até um momento que não tem como negar ele. E aí ele aparece assim, ele até não tem como não ver ele. Aí ele é visto. Então é a segunda fase, que é a da negação. O cara enxerga o problema e diz, não, mas isso aqui, esse ano é ano de Copa, esse ano tem Copa do Mundo, então depois da Copa do Mundo não, o Brasil só começa mesmo um ano depois do Carnaval, sempre vai ter um novo refis, sempre vai acontecer alguma coisa, não, o dólar vai subir, o dólar vai descer, vai acontecer alguma razão externa, algum movimento externo que vai resolver o assunto para ele. Bom, isso nunca funciona, tá? Isso quase nunca acontece. Então a gente chega na terceira fase, que é a fase que a gente chamou carinhosamente ali no escritório de síndrome do super-homem. Porque o empresário começa, não, eu fundei essa empresa faz mais de 30 anos, ninguém conhece a minha empresa melhor que eu, então eu que vou resolver. E, às vezes, isso não é suficiente e chegamos num quarto momento, que é quando ele demora um pouco para procurar a quarta fase, que é o auxílio externo. E esse é o grande motivo pelo qual as empresas, mesmo grandes, mesmo tradicionais, mesmo estabelecidas há muito tempo, quebram. Elas demoram para pedir ajuda. Demoram demais. Eles ficam trancados em processos de negação ou achando que eles mesmos vão resolver, que são as fases 2 e 3, quando não, a primeira fase já demora a acontecer, demora a detectar que existe um problema, depois passa a negá-lo e depois ainda passa a dizer que ele mesmo vai resolver, porque ninguém conhece a empresa melhor que ele, não chama ninguém. E aí, quando ele vai pedir ajuda, é tarde demais. Quase sempre, quando resolvem, lança a mão de institutos que existem, de ferramentas que existem para resolver os problemas, quase sempre é tarde demais. Quando a gente tem ainda um pontinho de esperança, dá para reverter o processo, que é a quarta fase, o auxílio externo. E se isso demorou demais, nem o auxílio externo resolve, chega o quinto passo, a quinta fase, que é a falência da empresa. Assim que elas quebram. Um problema surge, o problema não é conhecido, daqui a pouco ele aparece, mas ficam negando as razões dele. E a sucessão familiar também, em alguns casos... Isso é muito comum. Mas isso aí vai estar dentro da primeira fase, assim, porque, ou na segunda, tipo, o empresário vai estar assumindo a segunda geração, não está preparada, mas eles negam. Não, isso aqui é meu filho, ele trabalhou aqui, ou então, isso tu viu muito acontecer aqui na nossa região. O filho do patriarca, do fundador da empresa, vai lá sem nenhum tipo de preparo, né, adequado, do dia para a noite ele é alçado à condição de diretor da empresa, né? E não tem quem possa discutir isso. Isso vai gerar problemas que vão aparecer em algum lugar dessas fases aqui. Sempre que alguma empresa procura o escritório, é só a gente olhar, né, assim, onde é que foi, qual o momento que o pessoal se acha. Porque às vezes eles se acham em momentos diferentes dentro da mesma empresa. Sim. Entendeu? Então o motivo é esse. Elas quebram, por quê? Porque não entendem que o problema está lá, negam o problema quando ele se torna muito aparente para não ser visto, e depois eles querem resolver ele sozinhos por tempo demais, e isso é fatal. Demoram demais para pedir ajuda e deixam para procurar auxílio quando não tem mais recurso disponível, quando já fizeram tudo que é tipo de equívoco, porque o que acontece? Quando a empresa começa a ter problemas de ordem financeira, dinheiro não resolve problema financeiro, não se resolve problema de financeiro com mais dinheiro, se resolve com estratégia, se resolve com gestão. E aí eles ficam tentando repetir os mesmos erros, colocam patrimônio, alienam, fazem tudo que é a agenda dos bancos, né, que são grandes devoradores de empresas, de destrutores de riqueza, porque eles vendem isso,
E aí, quando vão ver, é tarde demais, está tudo amarrado, ou o banco levou, ou então os credores estão bloqueando, está indisponível. E essa demora em procurar ajuda é o que causa a quebra desse tipo de empresa, que aparentemente a gente olha, ela é sólida, ela é tradicional, ela existe há muito tempo, ela é uma empresa onde os sócios são aparentemente muito ricos, né? Tu vai ver a empresa em seus fundamentos, ela não está tão sólida assim. É por isso que elas quebram.